Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, a imprensa aqui presente, senhoras e senhores, amigo da TV Câmara. Começo aqui o meu pronunciamento dizendo que ao orador que nos antecedeu, o vereador Ney Lopes Júnior, que nós alertamos aqui durante a sessão todos os artigos, mostrando que estava havendo uma manobra e que não era bom sem a participação da sociedade que aguardava, principalmente dos sindicatos, dos movimentos sociais, que prestigiaram várias sessões aqui, a votação daquela matéria do auxílio transporte, e no final usaram a manobra para fazer a votação sem eles estar aqui. Então nós alertamos todos esses princípios e terminou ocorrendo esse golpe com a categoria dos servidores que queriam sim estar aqui presente e acompanhar a votação da sua matéria. Agora, esse não foi o primeiro golpe. A reeleição, a antecipação da eleição da presidência do vereador Edivan Martins foi um golpe sim nessa casa. Eu vou dar só um exemplo. Poderia citar aqui 10. Vou dar só um exemplo. No mesmo dia em que foi aprovado o projeto de resolução, que houve vários erros aí, que eu disse aqui, quem acompanhou a sessão e está gravado, tem nosso pronunciamento, existiu um que foi um absurdo. Um projeto, uma lei, quando é votada, ela vai para a redação final, depois, vereador Anildo, ela é publicada no Diário Oficial e aí passa a ser uma lei. Então, nessa mesma antecipação da reeleição, que só era para final de 2010, que nós votamos em 2009, acabou de ler o projeto de resolução, na mesma hora o vereador Araco Noé, um requerimento usando essa lei, pedindo para a eleição ser no outro dia. Ora, a lei nem tinha sido ainda ido para a redação final, nem tinha sido publicada no Diário Oficial, então isso é golpe, sim. Agora, eu sempre digo aqui, vocês vão aprontando os golpes, vão aceitando, depois o golpe volta para alguém. Depois alguém vai ser prejudicado e vai dizer o quê? Então, eu sempre trabalho aqui na mesma linha, porque na hora que vier me prejudicar, aí eu vou atrás, porque eu sou eleito pelo povo da cidade de Natal, reeleito o vereador que mais cresci, nós tivemos um aumento de 50 e poucos por cento, quase 50% na nossa votação, então eu luto aqui para cumprir o regimento, porque o que nós vemos nessa casa é que os vereadores pensam que são soberanos. Faz um juramento para cumprir o regimento interno, a lei orgânica, a Constituição, e chega aqui na hora e diz, você vota como? Vamos mudar. A gente lê um artigo que está escrito ali no regimento interno, é para ser cumprido. É para ser cumprido. Aqui simplesmente diz, não, a mesa diretora pensou o contrário, e aí não aceita mais. Isso não é para ser assim, nós não somos soberanos, nós temos que respeitar as leis que foram feitas, e o vereador está sim sujeito à lei, e o que ele tem que respeitar, uma das leis é o regimento interno, que aqui todos os dias praticamente é rasgado, e aí é ruim para a sociedade, porque ela não tem tempo de vir, de se manifestar e de tomar até conhecimento, por mais que a matéria seja positiva. Mas, senhores vereadores, eu também queria aproveitar aqui que nós vamos ter aqui uma eleição, 2010, eu falei na sessão passada, que o PMDB existe uma divisão sim, de Garibaldi, de Henrique, de ideias, mas que não há um racha no partido. O deputado federal Henrique continua respeitando, gostando, com a mesma amizade, o mesmo carinho do senador Garibaldi Filho, e a recíproca é verdadeira. Então eu digo isso porque é uma divisão de ideia, mas racha no partido não. E como nós vamos ter uma eleição agora muito importante, para presidente, para governador e mais senadores, deputados federais e estaduais, é importante que a gente acompanhe todos os assuntos, tintim por tintim, para que aí não usem, não utilizem, não maculem esses argumentos e terminar deixando o pessoal indignado ou achando que fulano de tal está brigando com o outro e está todo mundo dividido e a política é ruim, não vamos mais votar, porque a gente tem que se indignar. Mas se deixar de votar, se afastar, é isso que o mal político quer. Porque o mal político, se ele pudesse, ele rasgava o título de vocês tudinho. Ele não quer que você vote, não. Bastava só os deles votar, votava nele e era eleito. Então, nós temos que ter esse cuidado,
para acompanhar direitinho esse ano de eleição, tá certo? Nós pedimos só para aumentar o som lá das galerias, que o pessoal não está saindo tão bem lá. E nós estamos também, como eu disse, numa eleição agora até de presidente, e aqui eu queria parabenizar a Justiça pela posição tomada lá com o governador de Brasília, o José Arruda, que tomou todas as providências que tinham que ser tomadas, porque a sociedade está cobrando isso, no caso do mensalinho lá do DEM, e tem que fazer isso mesmo, parabéns. Agora eu pergunto, e com relação ao mensalão de Lula? Então, vamos esquecer DEM, vamos esquecer PT, mas vamos tomar as posições corretas. Vai terminar, vereador Frank Capistano, o crime ficando para trás, vai prescrever e eles vão ser liberados. E aí a gente tem que cobrar, está lá no STF, o ministro Joaquim Barbosa, um grande ministro, está sempre do lado do povo, sempre sendo aplaudido. Então tem que tomar essa posição e também punir os outros, que é para os políticos saber que não existe mais a impunidade, que todos vão ser cobrados, e não por ser um partido A ou um partido B. A lei é uma só, nós vivemos numa sociedade iguais para todos, então a lei tem que ser cobrada para os dois termos. E essa parte aí, levam muito. Fernando Henrique era o estado mínimo, Lula era o estado máximo. Nem é um, nem é outro. O mínimo não resolve, está aí a crise que mostrou, os países que deixaram tudo, só o regime capitalista funcionando, que soltou demais não funcionou, e aquele que quer demais, a máquina incha demais e só serve os impostos para pagar salários. Então o Fernando Henrique errou em ponto de tornar o Estado mínimo, errou. Lula errou tornando o Estado aí cada vez mais funcionário, foram 150 mil ao longo desse tempo, dá em média de 70 novos funcionários a cada dia. Está errado? Está, mas nós temos que debater isso. Debater o que errou um, o que acertou outro, o que errou o outro, e não só levando para o seu lado ou fazendo uma política atrasada de querer punir A porque é de um partido e B porque não vai ser punido porque é de outro. Lula houve avanço, está aí as escolas, o Cefet funcionando. Fernando Henrique houve avanço, está aí a estabilidade da economia, o Plano Real, que foi inclusive combatido. O PT, Lula, trabalhou contra e assim que assumiu, continuou esse mesmo sistema. Chamou até o deputado federal do PSDB para ser o seu ministro do Banco Central, que está lá até hoje, o Henrique Meirelles, que deve ser até vice da chapa de Dilma, e era tucano de carteirinha. Então, Fernando Henrique acertou, nos pontos acertou, errou no outro, errou. Lula melhorou muito a parte social, melhorou, dobrou. Fernando Henrique tinha um programa... o Bolsa Escola com tantos milhões, que me falta a memória agora. Lula dobrou a ação social, parabéns à gestão, mas nós temos que ver o bom e tem que ver o ruim. Agora não pode cair, o DEM é ruim e vamos para cima, aí o caminho está errado. Por exemplo, eu parabenizei pela ação que fizeram com a Arruda, mas com o prefeito de São Paulo, que um juiz lá do TRE de São Paulo pediu a cassação do juiz, porque recebeu doações ilegais. Ora, agora o brasileiro diz que o povo tem memória curta, mas lógico que não tem. Lula recebeu esse mesmo processo há 1 ano e meio atrás, que também recebeu doações ilegais. E eu entendo que se você recebeu doação ilegal, só para quem está em casa, receber doações de empresa que está ligada ao governo, que ela não pode lhe financiar porque ela está dentro do governo. Lula recebeu isso e foi liberado. Então, se foi liberado, já existe o que a gente chama uma jurisprudência. Já existe o que cobram que uma decisão dessa se torne uma súmula vinculante. Porque aí todo juiz em qualquer local vai saber que já tem uma decisão com relação àquele assunto e só faz aplicar. Aí vem agora uma notícia que o prefeito de São Paulo vai ser cassado e o mesmo argumento não houve com Lula. Então, quer dizer, DEM, PT, a gente não pode ir para esse lado. Nós temos que tratar através do que foi feito e do que não foi feito. O que é que o país espera? Eu coloquei aqui, Fernando Henrique fez um estado mínimo, Lula fez esse estado máximo. E aí, todos os impostos cobrados, só vai para pagar salário? Só vai para a máquina? E nós sabemos que a máquina
infelizmente a realidade é essa, não produz. Quem produz são os empresários. Tem um ou outro ruim, mas a maioria são bons que geram riqueza para esse país. Então é necessário que entre nesse debate, que essa eleição seja constituída do que fizeram e do que pode fazer, dos erros e dos acertos, e não levar para promenores ou para estar saindo manchete, em que o povo só lê a manchete e vai culpar partido A, B ou C por conta disso. Nós não podemos mais querer, no próprio século XXI, querer enganar o povo, querer usar artifícios para prejudicar a campanha de A ou de B. A campanha tem que ser disputada por ideias. E é isso que nós queremos e é isso que nós temos que esperar. O debate para decidir o que é melhor para o país, o que é melhor, o que é que, onde vai andar o país, onde vai seguir esse caminho.